Concreto, modernismo e área verde. Isto é Brasília, a capital das árvores. Brasília possui a marca admirável de 120 metros de área verde por habitante. A polêmica sobre o desmatamento na Amazônia. Os dados dizem respeito ao desmatamento nos meses de agosto e setembro de 2014. Números do Observatório do Clima mostram que as emissões brasileiras voltaram a crescer. Em 2013, as emissões brasileiras atingiram mais de 1,5 bilhão de toneladas de CO2. E uma entrevista sobre as unidades de conservação no país com a bióloga Nurit Ben-Suzan, agora no Ecocenado. Nurit Ben-Suzan é bióloga e engenheira florestal, com mestrado em ecologia e doutorado em educação. Professora da Universidade de Brasília, é autora do blog Nosso Planeta e acaba de lançar um livro que reúne 30 estudos sobre o sistema de unidades de conservação do país. Nurit, a diversidade cabe na unidade? Quer dizer, a questão central do livro que você está lançando seria o quê? Se as unidades de conservação, se elas são suficientes para, digamos, manter essa incrível biodiversidade que é um patrimônio do Brasil? Exatamente. Essa é a questão central do livro. Quer dizer, essa pergunta, título, a diversidade cabe na unidade, e essa tentativa de 700 e tantas páginas, 37 autores para tentar responder essa pergunta. E a resposta, ela é muito simples. Não, a diversidade não cabe na unidade, não. As unidades de conservação, as áreas protegidas, elas são super importantes, elas são um instrumento de conservação consagrado e importantíssimo, necessário para conservar a biodiversidade, mas elas não são suficientes. Por quê? Porque os processos que geram e mantêm a biodiversidade, esses processos acontecem numa escala que não é a escala de uma área protegida. É uma escala de regiões muito mais amplas, às vezes de continentes e às vezes transcontinentais. Então não é uma área protegida, por maior que ela seja, que vai conseguir manter a biodiversidade. O que quer dizer isso é que se a gente tiver um conjunto muito simpático, grande, bacana de áreas protegidas e não tiver nenhuma tentativa de manter a integridade dos ecossistemas fora dessas áreas, nem dentro dessas áreas a biodiversidade vai se manter. Então, realmente, a resposta é um acachapante não. E o que é preciso para manter essa biodiversidade também fora das unidades de conservação? Pois é, a gente precisaria manter uma certa integridade mínima dos ecossistemas para garantir esses serviços e esses processos ecológicos e evolutivos. Por exemplo, uma unidade de conservação, uma área protegida, onde ali a vegetação está protegida, mas ela está imersa num lugar que está completamente desmatado, não tem jeito, a biodiversidade não se conserva ali, nem os animais conseguem ali, porque não tem outras áreas de reprodução, outras áreas de abrigo. Mas quando você pensa nisso para a biodiversidade toda, que aí você inclui não só a composição das espécies, mas a estrutura na qual essas espécies se articulam, você está pensando em animais, você está pensando em plantas, você está pensando em micro-organismos, em como tudo isso se articula, aquele lugar nunca é suficiente para manter esses processos. Agora, é claro que a gente não pode imaginar que a gente vai ter cidades e toda uma ideia de desenvolvimento sem mexer no ambiente. É claro que a gente pode mexer, a gente deve mexer, mas a gente tem que fazer isso com um planejamento maior da paisagem, de forma que as áreas protegidas estejam pelo menos conectadas por áreas naturais, por elementos de conectividade, por exemplo, corredores. A gente pode ter pequenas áreas naturais que se comunicam. Quer dizer, as figuras que a gente tinha no Código Florestal antigo e que a gente, um resto disso a gente tem nesse novo Código Florestal, que são as áreas de preservação permanente, que são as matas ciliares nas beiras dos rios, que podem servir como elementos de ligação entre essas áreas protegidas, a figura da reserva legal, que são áreas naturais mantidas dentro das propriedades, que também podem funcionar como elementos de ligação entre essas áreas. Então, a ideia é que a gente
só vai conseguir conservar a biodiversidade se a gente olhar para a paisagem toda de uma forma mais ampla e entender como é que ela pode se conectar, como é que essa biodiversidade pode estar conectada dentro dessa paisagem. Qual a avaliação que você faz do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, as categorias que existem? Ele contempla, porque eu imagino, as unidades de conservação também são muito diversas, né? Então, o sistema atual, ele contempla essa diversidade? Sim e não. Por um lado, a gente tem muitas categorias, tem dois grupos grandes de categorias, um de uso sustentável e outro de proteção integral. Em cada um desses grandes grupos a gente tem diversas categorias. Isso é interessante porque as realidades são diversas e tal. Com o tempo, acho que a gente poderia ficar agora pensando em mudar categorias, acho que não faz sentido, porque a gente teve uma longa discussão sobre esse assunto até consolidar esse Sistema Nacional de Unidades de Conservação no ano 2000. Agora, a questão não é nem da diversidade de categorias, é que eu costumo dizer que o Sistema Nacional de Unidades de Conservação não é um sistema, na verdade, ele é um conjunto de unidades de conservação. Por quê? Porque falta esse diálogo para fora das unidades de conservação. Para ele ser um sistema, você precisa olhar para o conjunto dessas unidades como um todo e ver como é que elas se articulam, como é que elas estão inseridas naquela paisagem onde elas se encontram, naquela paisagem não só natural e ecológica, mas naquela paisagem social, naquela paisagem cultural, como é que elas dialogam com as populações e comunidades humanas que vivem ao redor daquelas unidades, como é que elas se comunicam com as áreas de preservação permanente, as reservas legais das propriedades adjacentes. Nurit, pensando nesse aspecto do envolvimento da população com as unidades de conservação, me vem à mente a questão da educação ambiental. E a Nurit, ela tem todo um trabalho desenvolvido para as crianças. A gente já fez um programa com a Nurit há uns anos atrás sobre os jogos biolúdicos, que é uma série de jogos que ela vem lançando para trabalhar com as crianças e adolescentes a questão da educação ambiental. Vamos relembrar aquele programa. A gente tem agora 3 jogos que estão sendo comercializados, então deixa eu apresentá-los para você. Esse aqui é o que eu falei para você que a gente fez em parceria com o Museu de Ciência e Tecnologia da PUC de Porto Alegre. Ele chama Biobrazuca, é o jogo da biodiversidade brasileira, né? Ele é um jogo que tem um livro, que tem uma série tem algumas atividades, tem uma série de explicações para as crianças, tem até um jogo adicional, que é um jogo de dominó, de conexões. E ele é um jogo cujo objetivo é você formar um bioma. A gente tem nesse jogo Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia e Pampas. Um outro jogo que a gente está comercializando agora é o Bioquê, que é esse aqui, que é um jogo de desafios biológicos. Nesse jogo, você tem 2 tipos de carta. Essas cartas redondinhas são os desafios biológicos. Então você tem vários tipos de desafio. Um bicho da savana africana, uma pena, uma folha, algo que vive na água salgada, alguma coisa peluda e assim vai. Eles são, assim, desafios biológicos, mas também divertidos. E aí você tem as outras cartas, são essas cartas retangulares, que têm as ilustrações, onde a criança tem que procurar aqueles desafios segundo a dinâmica do jogo. E você tem que ser rápido, porque você precisa achar aquele elemento que está no desafio, rapidamente colocar na mesa a sua carta e dizer biologicamente correto, e realmente vira uma curtição, é bem legal. 1, 2, 3 e... Um réptil, um peixe ou um anfíbio? Nurit, o livro, apesar dessa capa totalmente lúdica, ele é voltado para o público adulto. Agora, esse trabalho com as crianças tem um papel fundamental, não é, Nurit? Eu estou convencida que a gente só vai conseguir mudar essa realidade se houver uma participação maior da sociedade. E como os adultos já têm toda uma concepções consolidadas e tudo mais, trabalhar com as crianças pode ser uma boa aposta para no futuro essas crianças que vão ser futuros adultos, evidentemente, participarem mais, se engajarem mais e não perderem esse encanto que as crianças têm com a natureza, com a biodiversidade. Inclusive porque, se não houver uma participação efetiva da sociedade nos processos de tomada de decisão ligados ao meio ambiente e à ciência, à tecnologia, a gente não vai ter mudança nunca. E eu acho que um exemplo disso é que, no momento, a gente está enfrentando um enorme retrocesso e
a sociedade brasileira não se engaja, não se envolve, não percebe. Então, a gente tem tido uma desconstrução da política ambiental brasileira surpreendente e com pouquíssimo envolvimento da população. Mas não é só isso, é que o próprio governo tem um modelo de desenvolvimento que a questão ambiental é só um entrave, parece um estorvo e não realmente uma questão importante para um país que tem tamanha biodiversidade, que tem a maior floresta tropical do mundo, que parece ser tratada sempre como uma maldição, da qual a gente precisa se livrar o mais rápido possível. Então, diante desse retrocesso, é que a gente vê como o papel da sociedade é importantíssimo, porque a gente não tem uma sociedade hoje reagindo a essa mudança e tentando impedir que essa mudança se consolide. Nurit, eu queria desejar sucesso com o novo livro, A Diversidade Cabe na Unidade, e agradecer a sua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Olha, eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade e eu estou sempre à disposição. Obrigada. E você, telespectador, continue acompanhando o EcoSenado. Sexta edição do concurso de monografias sobre energias renováveis e eficiência energética, o Ecológicas. Estudantes de universidades públicas e particulares da América Latina e do Caribe podem participar com trabalhos inéditos de especialização, mestrado e doutorado. Os ganhadores de cada categoria receberão $15 mil. As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de junho de 2015. Mais informações no site www.institutoideal.org/ecológicas. Entre os dias 16 e 18 de janeiro, a cidade de Nazaré Paulista recebe o curso de Introdução à Fotografia de Natureza, organizado pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas. O conteúdo abrange desde fundamentos básicos da fotografia até técnicas e conceitos específicos para a prática da fotografia em ambientes naturais. A inscrição deve ser feita no site do Instituto www.ipe.org.br. Estão abertas até o dia 31 de março do ano que vem as inscrições para o programa Natura Carbono Neutro. Podem participar pessoas jurídicas instaladas no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México ou Peru. O programa é destinado a projetos dos setores de energia, agricultura, usos alternativos do solo e manejo de dejetos animais que gerem créditos de carbono e proporcionem benefícios socioambientais para a região em que atuam. O edital está disponível no endereço editalnaturacarbononeutro.com.br. Criado há 15 anos, o selo A3P possui 3 categorias. O selo verde, concedido agora ao Senado, reconhece a adesão da instituição ao programa Agenda Ambiental na Administração Pública. A adesão é feita a partir de um plano de metas. O selo prata é concedido àqueles que cumprem o relatório anual de metas. E o selo laranja é dado aos vencedores do prêmio Melhores Práticas do A3P. Carla Almeida, coordenadora do selo no Ministério do Meio Ambiente, explica que ele faz uma avaliação da instituição como um todo e não apenas de um produto ou de uma iniciativa isolada. A adesão ao programa, segundo ela, é voluntária, mas para ser aceita, a instituição deve assumir metas, como a redução no consumo de água e energia, a eficiência no uso desses recursos e o investimento em compras, contratações e construções sustentáveis. Um dos pilares das ações de sustentabilidade do Senado Federal é o Viveiro da Casa. Com 250 metros quadrados, ele fornece mudas para o paisagismo da própria instituição e de outros órgãos públicos. Além disso, o viveiro é uma edificação sustentável. A estrutura desse telhado é uma estrutura feita com tubos de papelão, que é refúgio também, né? E é um material muito interessante, que ele tem altíssima resistência. A certificação é exatamente para isso, para diferenciar as instituições que têm compromisso com a sustentabilidade das instituições que, por algum motivo, ainda não se organizaram para ter atividades de sustentabilidade dentro da própria instituição. Nós temos diversos projetos em andamento aqui na casa e nós precisamos do engajamento dos servidores, porque se
Se as pessoas não nos ajudarem a implementar essas ações nos seus setores, fica difícil. Nós só temos um planeta e esse planeta é de responsabilidade de todos nós.